Você já se perguntou como enfrentar os momentos mais difíceis da vida com sabedoria e graça? Ou como encontrar o equilíbrio entre o amor, o poder, o sucesso e os desafios do dia a dia? William Shakespeare, com suas palavras imortais, nos deixou lições profundas sobre essas questões, e neste vídeo, você vai descobrir como elas podem iluminar o seu caminho hoje. Aqui, vamos compartilhar com você as citações mais inspiradoras de Shakespeare, que não só nos mostram como lidar com o fracasso e a dor, mas também como viver com mais sabedoria, amor e coragem. Está se sentindo perdido ou em dúvida sobre suas escolhas? Ou talvez você esteja lidando com relacionamentos complicados? As palavras de Shakespeare têm o poder de transformar sua perspectiva. Este vídeo é mais do que só uma reflexão, é um convite para você olhar para a vida de um ângulo diferente e se fortalecer nas adversidades. Prepare-se para uma viagem pelas palavras de um dos maiores mestres da literatura, e descubra como aplicar sua sabedoria no seu próprio caminho. Vamos juntos! Imagine que você está em uma sala escura, o silêncio é opressor, e de repente, uma voz antiga ecoa: "Nada vem de não fazer nada." Essa frase de Shakespeare nos provoca de imediato. No mundo moderno, em que estamos constantemente agitados e preocupados com o futuro, as palavras do dramaturgo têm um impacto profundo. Como vivemos em uma sociedade onde o não fazer nada é visto como fracasso, Shakespeare nos chama à ação, nos obrigando a encarar nossas próprias inações e medos. Mas e se o verdadeiro erro da vida for simplesmente permanecer imóvel, esperando que o destino nos guie? Os desafios do mundo moderno são mais complexos do que nunca. O medo de falhar nos domina, mas Shakespeare nos alerta: o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Essa linha simples reflete não só o caos de sua época, mas também o nosso. Vivemos em uma era de ansiedade, em que o medo do fracasso e do julgamento alheio está sempre presente. As pressões da vida cotidiana nos aprisionam, tornando-nos reféns de nossas próprias incertezas. Mas e se os demônios que nos assombram não forem externos, mas nossos próprios pensamentos e inseguranças? Como superar essa batalha interna? O que Shakespeare nos ensina é que, muitas vezes, o caminho da liberdade não está em lutar contra o mundo, mas em entender nossa própria natureza. Quando ele diz: "Não confie na pessoa que quebrou a fé uma vez", ele nos convida a refletir sobre a confiança, ou melhor, sobre a falta dela. No contexto moderno, quantos de nós já fomos feridos por alguém, e ainda assim continuamos a acreditar nas promessas vazias? Quantos relacionamentos são construídos sobre falsas expectativas? Ao refletirmos sobre isso, percebemos que a verdadeira liberdade começa quando somos capazes de perdoar, mas também de nos proteger. E se tudo que você acredita ser certo estivesse, na verdade, errado? Não há nada bom ou ruim, mas o pensamento o faz assim. Shakespeare nos desafia a olhar para nossa percepção da realidade e questionar as histórias que contamos a nós mesmos. Quantas vezes você se convenceu de que algo era impossível, só para descobrir, mais tarde, que era o seu medo, e não a realidade, que o impedia? O mundo moderno nos empurra a pensar de forma rígida, como se as opções fossem limitadas. Mas Shakespeare quebra esse padrão, nos lembrando que a mente humana é mais poderosa do que qualquer circunstância externa. Dentro dessa mesma linha, Shakespeare nos fala sobre o amor e os relacionamentos: ame a todos, confie em poucos, não faça mal a ninguém. Em um mundo onde as interações digitais dominam nossas vidas, a verdadeira conexão humana parece estar se tornando um tesouro raro. Somos rápidos em nos conectar, mas lentos em construir vínculos profundos. A pressão de agradar a todos nos leva a distorcer nossa própria essência. Mas será que não é na autenticidade das nossas ações que encontramos a verdadeira paz? Em cada uma dessas citações, Shakespeare não apenas descreve a natureza humana, mas também aponta para um vazio. Um espaço onde, se não estivermos atentos, somos consumidos pela superficialidade das interações e pelo vazio da busca incessante pelo sucesso. Quando ele diz: "A vida é curta demais para se preocupar com o que as pessoas podem pensar ou falar sobre você", ele nos força a olhar para o centro da nossa existência. Estamos vivendo para agradar os outros ou para sermos verdadeiros conosco mesmos? E, finalmente, o maior mistério que Shakespeare nos deixa é a questão da mortalidade e da condição humana. Você precisa de poder apenas quando quer fazer algo prejudicial, caso contrário, o amor é suficiente para fazer tudo.
Estamos tão presos ao desejo de controle e poder, sem perceber que o verdadeiro poder está em nossas escolhas, na forma como amamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. No fim, a maior lição de Shakespeare talvez seja nos lembrar que a verdadeira grandeza não está em vencer ou em ser superior aos outros, mas em ser capaz de olhar para si mesmo e para os outros com compaixão e compreensão. Após mergulharmos nas reflexões profundas de Shakespeare, fica a pergunta: será que realmente precisamos encarar o caos e a incerteza de forma tão drástica? Afinal, ele nos desafia constantemente a questionar tudo, a aceitar a dor e o desconforto como partes essenciais da vida. Mas, será que não estamos exagerando ao acreditar que a vida precisa ser uma constante batalha interna e externa? Talvez a verdadeira questão seja se estamos nos permitindo viver de forma mais simples, sem essa constante pressão de lutar contra os nossos próprios sentimentos e a sociedade ao nosso redor. Porém, se tomarmos um passo para trás, nos perguntamos: será que Shakespeare estava, de fato, tão pessimista sobre a vida e seus desafios? Ou, ao contrário, ele estava nos mostrando que devemos encontrar força na fragilidade? Ao dizer "a vida é curta demais para se preocupar com o que as pessoas podem pensar ou falar sobre você", ele nos incita a não temer os julgamentos, mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar que, por vezes, o julgamento do outro é inevitável. Em um mundo cada vez mais conectado, a opinião alheia se torna quase uma sombra, acompanhando-nos em cada passo. Então, é possível ignorá-la de verdade? Isso nos leva à reflexão mais profunda sobre a liberdade. Shakespeare fala de liberdade, mas a liberdade de ser quem realmente somos, de ser autênticos, parece muitas vezes limitada pela sociedade em que vivemos. Será que, ao buscar essa liberdade, estamos prontos para lidar com os custos emocionais e sociais que vêm com ela? A libertação das expectativas externas pode ser dolorosa, muitas vezes nos deixando expostos e vulneráveis. Quando Shakespeare diz "não há nada bom ou ruim, mas o pensamento o faz assim", ele nos desafia a reconfigurar a maneira como vemos o mundo. Mas até que ponto somos capazes de realmente transformar nosso pensamento, quando a pressão externa está tão forte? Shakespeare nos fala sobre o amor e a confiança, conceitos aparentemente simples, mas imensamente complexos. Ele nos diz: ame a todos, confie em poucos, não faça mal a ninguém. Mas será que podemos, de fato, aplicar esse ideal em um mundo onde a confiança parece ser uma moeda em constante depreciação? À medida que as interações humanas se tornam mais distantes e superficiais, confiar no outro parece cada vez mais arriscado. Então, é possível, em um mundo tão desconectado, seguir o conselho de Shakespeare sem nos sentirmos constantemente decepcionados? Ou talvez a reflexão necessária seja sobre como nos tornamos melhores em confiar, sem nos deixarmos consumir pela desconfiança. E o que dizer do conceito de poder que Shakespeare aborda? Ele nos lembra que o verdadeiro poder está em nossas escolhas. Mas, muitas vezes, nos sentimos impotentes diante das situações da vida, principalmente quando as coisas fogem do controle. Como podemos, de fato, aplicar esse ensinamento na prática, quando as adversidades nos sufocam? Será que não estamos sempre em busca de uma forma de poder mais tangível e imediato, algo mais concretamente acessível, como o controle sobre o nosso futuro e as nossas escolhas? O dilema, talvez, seja exatamente o oposto do que Shakespeare sugere. Se o poder de verdade está em nossas mãos, o que fazemos quando nos sentimos fracos e sem forças para agir? Shakespeare também nos apresenta a realidade do fracasso. Ele dizia que cada erro é uma oportunidade para se tornar mais sábio, mas será que sempre encaramos o fracasso dessa maneira? O fracasso é um conceito que todos evitam, e, em vez de aprendizado, ele geralmente vem acompanhado de frustração, medo e vergonha. A verdade é que muitos de nós não sabemos como aprender com os fracassos, e, em vez de avançarmos, somos consumidos pela ansiedade do que deu errado. Então, como podemos mudar nossa mentalidade para abraçar o fracasso como uma oportunidade, ao invés de um fardo? Isso exige um nível de coragem que, honestamente, nem todos estão prontos para ter. Em um mundo onde a verdade parece muitas vezes nebulosa e manipulada, como podemos confiar no que Shakespeare disse sobre ela? Quando ele diz a verdade é como um leão, você não precisa defendê-la. Deixe-a solta, ela se defenderá. Será que ele estava se referindo ao valor eterno da verdade, ou à sua fragilidade em um ambiente de desinformação constante?
Estamos dispostos a ser verdadeiros, sabendo que a verdade pode ser incompreendida, distorcida e até rejeitada por outros? Ou, na prática, acabamos protegendo nossa verdade e preferimos o silêncio, por medo de serem compreendidos ou rejeitados? Shakespeare também nos fala sobre a mortalidade. Quando ele afirma que não está nas estrelas segurar nosso destino, mas em nós mesmos, ele nos desafia a assumir a responsabilidade pelo nosso destino. Porém, diante da incerteza da vida e da inevitabilidade da morte, é possível realmente se sentir no controle? Quando a vida é imprevisível, como podemos aplicar essa filosofia de autossuficiência e controle? Deveríamos, na verdade, aceitar que nem tudo está sob o nosso controle, e talvez a chave para a felicidade esteja em aprender a fluir com os acontecimentos, ao invés de tentar dominá-los? E, por fim, a questão de não fazer nada. Será que, ao tentarmos alcançar nossos objetivos, podemos, na verdade, estar nos esquecendo de viver? Como Shakespeare nos faz pensar, nada vem de não fazer nada. No entanto, o que ele realmente quer dizer com isso? Será que ele nos incita a agir a todo momento? Ou ele está nos lembrando da importância de momentos de pausa, de reflexão, de contemplação? Não seria verdadeira grandeza saber quando parar e ouvir o que o mundo tem a nos oferecer, ao invés de apenas correr atrás de um ideal ou de um sucesso que, no final, pode não ter real significado? Agora, fica uma última pergunta para refletirmos. Será que estamos prontos para viver de acordo com os ensinamentos de Shakespeare? Ou continuaremos, como muitos em busca de um mundo perfeito, que, talvez, só exista nas palavras de grandes pensadores como ele? Após refletirmos profundamente sobre as palavras atemporais de William Shakespeare, fica claro que sua sabedoria transcende gerações. Ele nos desafia a encarar as complexidades da vida, a explorar nossas emoções mais profundas e, acima de tudo, a questionar nossa própria jornada. Ao longo deste vídeo, examinamos as lições de amor, poder, mortalidade e o valor do autoconhecimento. O que fica é a certeza de que, em suas palavras, existe uma verdade que ressoa em todos nós, independentemente do tempo ou contexto. Shakespeare nos lembra constantemente que a vida não é apenas sobre os sucessos ou fracassos externos, mas sobre a maneira como lidamos com os altos e baixos internos. Ele nos ensina a abraçar nossas fraquezas e a transformar a dor em aprendizado, a ver no fracasso uma oportunidade de crescimento. E será que, em nossa vida cotidiana, estamos realmente aplicando esses ensinamentos? Ou nos deixamos consumir pela pressa e pelas expectativas de um mundo que cobra respostas rápidas e fáceis? A sabedoria de Shakespeare também nos desafia a refletir sobre a verdade e a autenticidade. Como ele nos disse, a verdade é como um leão, não precisamos defendê-la, ela se defenderá por si mesma. Mas, diante de tantas vozes e opiniões conflitantes, como podemos, de fato, ser fiéis à nossa própria verdade sem temer o julgamento dos outros? A resposta talvez esteja em aceitar que a verdadeira grandeza reside em ser fiel a si mesmo, mesmo que o mundo ao redor não compreenda. Este vídeo não apenas buscou trazer as palavras de Shakespeare para o presente, mas também convidou você, espectador, a refletir sobre como essas lições podem impactar diretamente a sua vida. Já pensou em como elas podem transformar sua forma de lidar com os desafios diários, com as relações e até com os próprios medos? Talvez, a verdadeira magia esteja em entender que as palavras de Shakespeare não são apenas sobre o passado, mas sobre como podemos aplicá-las no agora. Se você se sentiu tocado por essas reflexões, imagine como as outras ideias que exploramos em nossos vídeos podem continuar a iluminar sua jornada. Será que você está realmente preparado para questionar tudo ao seu redor e viver de acordo com o que sente ser o seu verdadeiro propósito? Se este vídeo te fez pensar, tenho certeza de que os próximos também irão transformar a sua visão de mundo. Agradeço profundamente por estar aqui, absorvendo o conhecimento que Shakespeare deixou para a humanidade. Se você gostou deste vídeo, não deixe de assistir aos outros, onde continuamos a explorar o poder das palavras e o impacto que elas têm na nossa vida. Que sua jornada de autoconhecimento continue, e até o próximo vídeo.